De novo, vamos para a aula de geometria agora. Todos estão me ouvindo? Deus. Meninos, então, ó, já apareceu aí para vocês? Carregou? Sim? Hoje nós vamos falar de Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras vai tratar sobre triângulos. Então, a gente vai entender um pouquinho cada um. Classificação dos triângulos. Quando nós temos triângulos que têm dois lados com a mesma medida e dois ângulos com a mesma medida, esse triângulo ele é isósceles. O equilátero ele vai possuir todos os lados com a mesma medida e todos os seus ângulos são iguais, como aqui na imagem. Então, eu tenho lados com a mesma medida e ângulos iguais, tá? Esse é o equilátero. O escaleno possui todos os lados com medidas diferentes e possui um ângulo obtuso e dois ângulos agudos, tá bom? Então, é assim, ó. O triângulo retângulo, ele vai possuir um ângulo reto de 90 graus, tá? O obtusângulo possui um ângulo obtuso, tá? Maior que 90 graus. E o acutângulo, ele vai possuir três ângulos agudos menores que 90 graus, tá? Ele tem esse formatinho aqui. Pitágoras, né? Quem foi? Ele era um filósofo e matemático também da antiguidade, parecido com Tales. Então, ele estudou muito a área da matemática, geometria, tá? A aritmética, e postulou aí o seu teorema. Tá voltado para a ciência, essa aqui é uma escultura dele, tá? Era um filósofo e matemático grego, e criaram-se a escola pitagórica através de seus conhecimentos. Pitágoras foi um importante matemático, como a gente falou, né? Nasceu lá no ano de 1570 a.C., na ilha de Samos, na região da Ásia Menor. Provavelmente ele morreu entre 497 e 496 a.C. em Metaponto, que era a região sul da Itália. A sua biografia ela foi marcada por diversas lendas e fatos não comprovados pela história, mas nós temos as informações importantes sobre a sua vida e sua contribuição para a matemática. Então, com 18 anos de idade, Pitágoras ele conhecia e dominava muitos conhecimentos matemáticos e filosóficos da época, através dos estudos astronômicos, tá? E ele afirmava que o planeta Terra era esférico, suspenso no espaço. Uma ideia pouco conhecida na época, e ele encontrou uma certa ordem no universo quando ele passou a observar as estrelas e como a Terra girava em torno do Sol, tá? Ao redor do Sol. E é claro que ele recebeu influência científica, né, dos gregos como Tales, Anaximandro, tá? E Anaximenes.
enquanto ele visitava o Egito, ele ficou impressionado com as pirâmides, foi onde ele desenvolveu o seu teorema. Então, de acordo com esse teorema, é possível se calcular o lado de um triângulo retângulo, conhecendo os outros dois. Então, dessa forma, ele conseguiu provar que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Com isso, ele atribui o desenvolvimento da tábua da multiplicação, o sistema decimal e as proporções aritméticas, e sua influência nos estudos futuros da matemática foram enormes, né? Porque ele foi um grande construtor da base do conhecimento matemático, geométrico e filosófico. Então, os principais filósofos da escola pitagórica são esses aqui: Filolau de Catona, Temistocleia, Arquitas de Tarento, Alcmião de Crotona e Melissa. Então, segundo as ideias dele, ele diz o seguinte: não é livre quem não consegue ter domínio de si. Todas as coisas são números. Aquele que fala, semeia. Aquele que escuta, recolhe. Com ordem, com o tempo, encontra seu segredo de fazer tudo e fazer bem. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Tá? A evolução é a lei da vida, o número é a lei do universo, a unidade é a lei de Deus. Ajuda teus semelhantes a levantar a carga, mas não as carregues. Então, agora vamos lá. Aqui é um triângulo retângulo, tá? Ele possui um ângulo reto. Então, o teorema de Pitágoras ele vai utilizar como base os triângulos retângulos, que é o que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Então, esse slide aqui só vai dizer o seguinte, que o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo reto do triângulo retângulo, é igual à soma dos seus lados ao quadrado, que é a soma dos catetos ao quadrado, tá? E em qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado cujo lado é a hipotenusa vai ser igual à soma, tá? Que eu acabei de falar, dos quadrados dos seus lados, que são os catetos, tá? Então, seria isso aqui. Ó, o lado oposto ao ângulo reto é esse. Então, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus lados ao quadrado, tá? Seria isso. Isso aqui. Então, a gente tem aqui, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o quadrado da área do quadrado maior é igual à soma dos quadrados da área dos quadrados menores, que é esse aqui. Então, olha só. Sendo A, B e C as medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo, indica justificando aqueles que são retângulos. Então, a gente tem A igual a 6, B igual a 7, C igual a 3 na alternativa A, na alternativa B, A igual a 6, B igual a 10 e C igual a 8. Então, a resolução, ó. Se um triângulo, as medidas dos seus lados verificarem o teorema de Pitágoras, então pode-se concluir que o triângulo é retângulo. Então, teremos que verificar cada uma das alternativas, tá? E as medidas dos lados se satisfazem ou não o teorema de Pitágoras, certo? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer justamente isso aqui, ó. Alternativa A, nós temos aqui o C igual a 13, então é a nossa hipotenusa, 13 ao quadrado vai ser igual à soma dos lados ao quadrado, que é A mais B. 6 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui, ó, 13 vezes 13, 13 vezes 13 é 169. 7 vezes 7 é 49. Mais 6 vezes 6, que é 36.
Então, 169 vai ser igual a 85, então é falso. O triângulo não é retângulo porque não satisfaz o teorema de Pitágoras, certo? Agora vamos para a alternativa B. A alternativa B, nós temos esses dados aqui, ó. A nossa hipotenusa aqui é 8, o A é 6, o B é 10. Na verdade, ele pegou um número maior, né, para fazer de hipotenusa, fica mais fácil. Então, a gente tem hipotenusa aqui, ó. 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 10 vezes 10 é 100. 8 vezes 8 é 48. 6 vezes 6, 36. Então, nós vamos ter 100 igual a 48 mais 36. 100 é igual. 48 mais 36 é igual a 100. Então, aqui é verdadeiro, tá? O triângulo é retângulo porque satisfaz o teorema de Pitágoras. Então, é o seguinte, meninos, como que você prova se o teorema é de Pitágoras ou não? Você vai ter que calcular os seus lados, tá? E a hipotenusa ao quadrado, que é o lado oposto ao triângulo, é igual à soma dos lados menores ao quadrado, tá bom? Agora a gente tem mais um exemplo, vamos lá. Tá todo mundo acompanhando aí a explicação, compreendendo? Alane, Gislaine, Valber, Carlos Eduardo. Eu tô, professora. Tá ótimo, então. Obrigada. Também tô, professora. Ok. Tá achando vocês muito calados, gente. Calcula o valor de x em cada um dos triângulos retângulos. Então, olha só. Na alternativa A, o nosso x ao quadrado é a nossa hipotenusa, tá? Que é o lado que está oposto ao ângulo reto. E aí ele tem lado 5 e lado 12. Então, vamos lá aplicar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos lados ao quadrado. 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual, 12 vezes 12 é 144. 5 vezes 5, 25. Então, 144 mais 25. X ao quadrado é igual a 169. E agora, para a gente tirar esse expoente do x, a gente eleva o segundo membro ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de 169, e raiz quadrada de 169 é 13. Então, x aqui na alternativa A é igual a 13. Agora, vamos para a alternativa B. Alternativa B, a gente tem, ó, a hipotenusa, um lado, e o outro lado, que é o x, que a gente não tem. A gente tem 7,5 ao quadrado é igual a 4,5 ao quadrado mais x ao quadrado. 7,5 vezes 7,5 é 56,25, que é igual a 4,5 vezes 4,5 é igual a 20,25, mais x ao quadrado, que é o que nós não temos. Então, o que a gente pode fazer? Vamos isolar o x ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 56,25. Ó, o 20,25 está no primeiro membro, passa para o segundo negativo, menos 20,25. 56,25 menos 20,25 é igual a 36. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual a 36. Então, x será igual a raiz quadrada de 36, x é igual a 6, tá? Calcule a área das seguintes figuras. Então, aqui a gente já tem outras figuras. Alternativa A, nós temos aqui um triângulo retângulo de lado, hipotenusa de 10 centímetros e os dois lados. Aqui ele só tá invertido, mas a gente também tem outra. Então, como que a gente vai fazer, ó? Aqui a gente já vai resolver da seguinte forma. Como ele é como que chama, gente, o nome dessa figura? Me esqueci agora. Fugiu o nome da minha cabeça. Ele é Ops. Como que chama essa figura aqui, gente? Vocês lembram o nome dela? Me fugiu o nome dela agora da cabeça. Alguém lembra?
Ah, tá. Depois eu lembro o nome e falo para vocês. Eu só sei para calcular a área dele, a gente tem que calcular. A área dele vai ser igual a soma da base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura, tá? É assim que a gente calcula. Só que primeiro eu preciso calcular os lados do nosso triângulo. Então, a gente vai ter aí, ó, 10 ao quadrado é igual a h, que é a nossa altura ao quadrado, tá bom? Mais 5 ao quadrado, tá? 5 ao quadrado é como se fosse esse lado aqui, ó, dividido 10 dividido por 2, tá? Então, suponhamos isso. Então, aí, o que a gente vai ter, ó? 100 é igual a h ao quadrado mais 25, tá? E aí, a altura ao quadrado é igual a 100 menos 25, porque isolando a altura ao quadrado, eu mudo 25 de membro, ele troca o sinal. 100 menos 25 é 75, então a altura ao quadrado é igual a 75. E aí, ó, o x, que substituiu a altura ao quadrado, então não interfere em nada, a raiz quadrada de 75. Quando a gente fatora a raiz quadrada de 75, tem que fatorar porque não dá um número exato, a gente tem um valor aproximadamente de 9, tá? Então, agora eu preciso calcular a área, tá? Daquela figura. Então, a área é igual base maior, que no caso é essa, ó. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura que a gente descobriu que é 9. Então, ó, base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura que é 9. Então, a gente vai ter 34 dividido por 2 vezes 9. Então, vamos ter 17 vezes 9, então a área é 153, beleza? A mesma coisa, a gente tem aqui um retângulo, né? Tipo um triângulo retângulo. E para calcular a área de um retângulo, para calcular, a gente vai fazer multiplicar a base também vezes a altura e só. Então, vamos descobrir os lados dele primeiro. Então, a gente tem 15 ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais 12 ao quadrado. E aí, a gente tem 15 vezes 15 é 225, que é igual a altura ao quadrado mais 144, que é 12 vezes 12, tá? Então, isolando a altura, a gente vai ter 225 menos 144, que é igual a 81. Então, ó, a altura, que aqui está representando agora pelo x, não vai alterar novamente falando, é igual raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 81 é 9. Então, a base aqui vezes a altura dele é 12 vezes 9, para a gente calcular a área, e 12 vezes 9, a área total é 108, tá? Meninos, alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Os outros exemplos eu vou deixar para a próxima aula. Vou fazer então a chamada, tá? Vocês viram o recado? Vocês vão ter aula só até a terceira aula, para vocês fazerem a prova, tá? Não deixem de fazer a prova, porque ela tá valendo uma nota para todas as disciplinas, viu? Então façam lá, não deixa de fazer não. Então, Evelyn Vitória. Chamada, não sai não. Sai da aula, então Presente. eu tô fazendo chamada para geometria, tá? Eduarda. Presente. Cauã. Presente. Vinícius. Alane. Presente. Gislaine. Presente.
Valber. Presente. Carlos Eduardo. É o Assunção? Deixa eu ver. Não olhei no bate-papo. É, Assunção. Carlos Eduardo, tá aí? João Vitor Rosa. João Vitor Rosa, tá aí? Daniel. Presente. Então é isso, meninos. Por hoje é só. Quinta-feira a gente se vê novamente. Professora, Feriado, oi. a minha irmã Aline, ela não tá participando porque ela foi fazer um exame, tá? Ah, então tá bom. Então tá justificado, tá? Falta. Ok. Então, meninos, façam lá, aproveita aí ó, o tempinho que vocês tiverem para fazer a atividade da semana. Não deixem de fazer. Façam para a gente fazer as correções na próxima, nas nossas. Acho que vou deixar para sexta-feira, tá? Então é isso. Tenham um bom final, tenham um bom feriado, sei lá, bom final de semana. Bom feriado para todos e até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.